Esta é a parte 1. Assista também as partes 2 e 3. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. Então eu quero dar as boas-vindas a você, agradecer por você estar aqui compartilhando o seu relato com a gente. Para nós é um prazer imenso e a gratidão que a gente também tem por você estar aqui compartilhando generosamente com a gente. E eu gostaria que você se apresentasse, dissesse assim de onde você está falando, onde você mora, falasse um pouco de você, o que você faz aí, sua profissão. Eu sei que você tem um canal no YouTube também, pode falar um pouco sobre ele e em seguida você pode começar o seu relato de acordo aí com o seu roteiro, né, que você fez. Fique à vontade. Certo. Boa noite, Paulo. Primeiramente, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, de certa forma, né? Me apresentando ao público, né, para poder passar essas informações, compartilhar com todos que sentirem e se frequenciarem com as informações que eu tenho para passar, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Eu sou a Vanessa, falo do Paraná, sou advogada, sou professora, mas eu também tenho uma linha muito forte ali de estudo dentro do que a gente chama, né, de espiritualidade. Então, eu faço pós em neurociência para também juntar essa linha, né, de espiritualidade com a ciência. Eu tenho estudo em física quântica. Como eu sou projetor astral, eu também tenho um estudo nessa linha. Então, tudo que envolva bioenergia, eu gosto também, né? E há muito tempo, como eu vou contar um pouquinho da minha história, eu venho estudando para ir desenvolvendo, né? Eu vou começar falando um pouquinho da minha história, até para você conseguir entender um pouquinho e contextualizar, né, o que eu tenho para passar aqui hoje, e depois eu começo contando um pouquinho de minhas experiências. Você mora em Curitiba? Não, eu moro em Ponta Grossa, Paraná. Ponta Grossa. Mais interior, é perto de Curitiba. Já morei, inclusive, já morei um bom tempo, depois agora estou morando aqui, mas sempre estou por Curitiba também. Certo. Então você teve experiências desde a infância, né? Isso, exatamente. Desde a minha infância, eu tenho experiências, principalmente de projeção astral. Na época eu não sabia o que era, não colocava como projeção astral. Então, como aquela criança sem crenças, né, que tudo é real, era muito comum eu sair do corpo à noite e ter experiências, né? Então, na verdade, a gente se afasta do corpo, a gente se distancia, não sai. A nossa energia expande. Só que quando criança, para mim era normal. Então, assim, eu tô aqui durante o dia, de noite eu vou fazer alguma coisa, né? Dormindo, eu vou a tal lugar. E era tão natural isso, e eu tinha menos de 10 anos, então era uma naturalidade para mim. Até que eu conversava sobre isso, eu falava, não, mas eu não vou, agora tá bom, então quando eu dormir eu vou, sabe? Aquela, bem jeitinho de criança, quando eu dormir eu vou. Aí às vezes alguém, né, comentava comigo assim, eu queria, alguém tá falando, tanto ir até tal lugar, mas eu não posso, fulano, minha mãe não deixa. Eu falava, não, mas você pode ir sim. Como assim que eu posso ir? Não, é só quando você deitar, você dormir naquela ingenuidade da criança, né? De noite, só você ir nesse lugar. Uma naturalidade enorme. Até que eu sempre tinha aquela resposta. Não, mas como assim? No sonho? Isso é besteira. Não está sonhando. Isso você não vai em nenhum lugar. Isso, e daí falando como se fosse algo da minha cabeça. Aí começou a diminuir. Quando eu comecei a acreditar que não era verdade, aonde eu ia, que eu não ia a lugar nenhum, que eu continuava na minha casa, já começou a diminuir as minhas experiências. Até que na adolescência ela retornou com muita força, a ponto de eu sair do quarto, ver meu corpo na cama, né, desculpe, a ponto de eu dormir, já ver o meu corpo na cama, sair do quarto pelas paredes, ultrapassando, não havia limitação material para mim.
E aconteciam muitos fenômenos, assim, eu não entendia também, nessa época ainda não entendia sobre projeção astral, e eu tentava entender, conversar com pessoas próximas da família, e eles me falavam, não, era coisa da minha cabeça, isso não existia, então era tudo da minha cabeça. Eu pensei, bom, então continuei minhas orações ali, né, para ter meus sonhos bons, positivos, mas se era coisa da minha cabeça, então tá tudo bem, vou fazer o que eu quiser quando eu dormir, né, porque na real não acontece nada. Uhum. E daí, como adolescente, ia para aonde fosse, e para mim estava tudo bem. Eu lembro que participava de reuniões, aí voltava para o corpo, e ficou natural para mim, porque era da minha cabeça. Então, quando eu saía do corpo, e sabia que eu estava dormindo, eu pensava, nossa, que legal, né? Eu sonho sabendo que eu estou dormindo lá e sabendo que aquilo é um sonho, sabendo que eu posso ir aonde eu quiser. E então, quanto mais eu colocava isso como natural, mais isso acontecia. Até determinado momento que comecei a ter alguns sonhos mais pesados, mais ruins, né? Então, eu comecei a acessar frequências mais densas. E um determinado sonho me assustou muito, e sem entender o que era, porque daí eu comecei a gerar uma dúvida, mas como assim? Então é tudo tão da minha cabeça, mas como que eu tenho capacidade de criar isso que aconteceu? Porque na minha vida atual eu não tive nenhuma experiência que criasse imagens mentais a ponto de eu reproduzir no sonho, porque é isso que falava, é a coisa que você viu, que você ouviu, você sonha. Mas eu nunca fui a tal lugar, eu nunca vi, ninguém nunca me falou isso. Como que eu crio? Eu sou muito criativa, né? A ponto de ter tantas ideias que eu nunca ouvi falar, né? Ouvi. E aí eu comecei a rezar para não mais ter sonhos. Então, foi uma forma de me bloquear, sabe? Então, daí eu já orava diferente, né? Minhas orações eram para não mais ter esses acessos. E claro que também nesse momento da infância eu tinha muitas percepções extrafísicas também, sabe? A ponto de sentir que ia acontecer alguma coisa. A minha intuição era muito forte. E eu sempre acertava minha intuição. Então isso também me assustava, porque eu não entendia o que era e as fontes que eu buscava não me davam a resposta correta. E naquela época a internet não estava aí como está hoje, né? Com todas essas informações. Uhum. Então, se haviam com certeza mais informações nas bibliotecas, mas eu era aquela assim que na sessão de espiritualidade eu passava longe porque eu tinha medo, né? Aquela restrição religiosa, assim, não, tudo que fala de espírito e tal é do lado negro da força, né? É a sombra, né? Que hoje eu posso colocar nessas palavras, né? Mas era algo ruim, então eu nem chegava perto. Eu tinha essa crença e eu demorei até para tirar essa crença. Só que daí chegou, o que aconteceu? Eu bloqueei tudo, depois eu casei, o tempo foi passando, hoje eu tenho 40 anos, né? Então, a partir daí, eu fui para a faculdade, saí da faculdade, casei. E quando eu casei, o que começou a acontecer? Eu tinha sensações, sentia presenças, via vultos, sentia muito fortes cheiros. E quando eu viajava das minhas férias, que era um período assim que eu me desconectava totalmente com os problemas do trabalho e eu ficava muito em paz. Era o melhor momento para mim, eram as férias, sabe? E eu tinha muito sonho de sempre conhecer países diferentes, então era um sonho também realizado, porque eu juntava dinheiro para nessas férias realizar meu sonho. E então eu ficava tão feliz. E o que acontecia? Expandia mais. Então eu tinha, hoje eu sei que eram mais projeções, que elas voltaram, e eu via também, estando aqui nessa dimensão, via outras pessoas que não estavam nessa dimensão, que muitos chamam de espíritos, né? Aí chegou um momento que eu pensei, tá bom, então, se é tudo da minha cabeça, isso não existe, é loucura minha, eu vou entender essa loucura toda. É tudo da minha cabeça, tá tudo certo que é tudo da minha cabeça, mas eu vou entender toda essa loucura, tudo que essa minha cabecinha tá criando aqui, né? E aí eu comecei a estudar. Eu comecei através do Divaldo Franco, porque eu tinha aquele medo de estudar através da pessoa errada e ser enganada, né? Que é uma crença limitante. Eu acredito que muitas pessoas que começam a estudar
né, que tem aquele entendimento assim, não, tudo que você vê de espírito é do diabo, é do mal, né? Então eu tinha isso, então eu cuidava muito aonde eu buscava, mas aí já existia o YouTube, eu conheci o Divaldo Franco através do canal, ele inclusive veio várias vezes aqui para Ponta Grossa, já fui em palestras dele, e eu pensava assim, não, ele ele tem uma caridade, né? Ele construiu tanta coisa para ajudar as pessoas. Para o lado do bem, com certeza ele é. Pode não estar tudo certo o que ele está falando, mas ele está para o lado do bem. E isso criou uma abertura enorme para que eu pudesse estudar através dele. Então eu comecei a ouvir muitas palestras dele, sentia um bem enorme quando eu via ele. Então, para mim, já aquela crença, né, de que se fala em espiritismo é do mal, já olha o questionamento, mas como, né? Como que vai ser do mal se ele faz tanta coisa boa, ajuda tanta gente? Tem Árvore, algo não árvore, está batendo aqui, né? árvore má não pode dar bons frutos, né? Exatamente. Então, alguma coisa não está certa. E daí, hoje eu sei que eram crenças que me limitavam, mas na época eu não sabia, eu comecei pelo meu sentir. Começou aí, depois me indicaram os livros de Patrícia, não sei se você já ouviu falar, Não, não. que Patrícia. é da linha do espiritismo, mas é uma sequência de livros bem leve para quem está começando, Uhum. sabe? Então, quando eu comecei a ler esses livros, era como se me desse um déjà vu, sabe? Então, foi me despertando, eu fui sentindo algo muito bom, e a partir daí não parou mais. Isso faz Na quanto época, tempo que você começou a fazer essa pesquisa, a ver as palestras de Divaldo? Você tinha que idade, mais ou menos? eu tinha uns, deixa eu pensar, 28, 27 É. anos mais ou menos. Uhum. Mais ou menos. Faz 12, 13 anos já, né? Faz mais de 10 anos ali, porque eu já tenho 40, né? Então, mais ou menos isso, 12, Uhum. 13 anos, É. ou um pouquinho mais até, eu não, mas é mais ou menos isso, só há mais de 10 anos, Uhum. tá? E aí eu comecei a ler esses livros, depois eu ia na livraria e buscava outros livros sobre espiritualidade, sobre espiritismo, daí eu me voltei por conta do Divaldo ao espiritismo, mas não me limitei aí, né? O próprio Kardec fala, né, que a pesquisa ela não pode parar, ela deve continuar. Não sou kardecista, mas ele também, eu lembro que quando ele começou a escrever os livros, ele tinha essa necessidade de descoberta, né, de buscar. Então eu sempre tentei estar nessa busca também. Aí a internet já foi trazendo outras oportunidades e eu fui assistindo palestras e buscando mais livros. Também conheci o Rubens Saraceni, que é da área de Umbanda, mas é uma outra linha de Umbanda, que Uhum. também traz informações. E comecei a estudar várias religiões e juntando informações. Tem um livro mais fácil sobre física quântica também, que no determinado momento eu comecei a ler e me trouxe várias informações também, porque muito do que tinha ali dizia respeito aos meus sonhos, né, as Uhum. situações que eu sonhava e não entendia, que era só para fazer um spoiler relacionado ao campo quântico, né, são partículas, mandalas, eu não entendia, então com a física quântica eu comecei a entender esse lado quântico. Uhum. Aí depois, dentro da projeção astral, Valdo Vieira, Wagner Borges, Saulo Calderon, que é mais Uhum. recente, né, Saulo Calderon eu conheci há uns 5, 6 anos, né, pela internet também. E nós tem vários, não vou lembrar de todos aqui, Uhum. o Hélio Couto, também Mônica Medeiros. Então, Uhum. assim, são pessoas, e cada mais eu ia buscando, ia se abrindo, ia sentindo algo tão bom, tão positivo, e eu ia compreendendo mais. E, claro, ia expandindo mais as minhas percepções, porque eu voltei a ter sonhos lúcidos. Algo que acontecia muito também é ter abertura de campo em meditação. Uhum. Só que num determinado momento eu também tentei bloquear, eu pensei, não, calma, estou estudando ainda, me abri aquelas imagens Uhum. perfeitas, como se tivesse um filme, né, com pessoas, eu não sabia o que fazer, eu achava que tinha que fazer alguma coisa. Eu pensei, gente, eu não sei o que fazer, como ajudar e o que eu tenho que fazer estando aqui. Então, deixa eu estudar mais, entender tudo, para depois poder acessar tudo isso
mas de certa forma ajudando, podemos fazer algo, né? E então, assim, minha vida foi uma continuidade. Cheguei a conhecer em um determinado momento a medicina da ayahuasca, não sei se você já ouviu falar também. Já você chegou a experimentar, fazer a experiência com a ayahuasca? Sim, alguns anos atrás, depois eu fiz um estudo sobre a medicina, porque ela tem um estudo bem avançado, inclusive nos Estados Unidos, até para tornar a medicina como um medicamento, por conta de Uhum, toda a atuação física benéfica que ela faz, até para substituir antidepressivo. uhum, Então, me interessou muito. Eu li vários artigos científicos que tem no Google Acadêmico, cheguei a fazer cursos. Hoje, a própria neurociência que eu estudo, eu junto até para o meu trabalho de conclusão, algumas medicinas, essa proposta também de expansão da consciência dentro de como que o nosso corpo atua através do sistema nervoso. uhum. Então, eu conheci várias vertentes, várias formas de expansão da consciência que me trouxeram muita informação. E então, eu vou começar a contar para vocês a última, não sei, não foi a última. Foi um acesso que eu tive através de meditação, Uhum. que eu acho que foi muito interessante. Até para fazer uma introdução antes, que eu acho bem interessante. Há várias formas de expandir a consciência. A gente até conversou um pouquinho antes. Uhum. A projeção astral é uma delas, experiência de quase morte. A meditação, quando você entra em alfa e consegue se conectar e ter essa expansão. Ou já também aparelhos tecnológicos que não tem no Brasil à venda, mas que possibilita através de frequências, ondas eletromagnéticas, atuar aqui, no que a gente chama de terceiro olho, né, no nosso chakra frontal, e de certa forma na glândula pineal proporcionar também uma expansão de consciência, e tem a DMT, que é a substância que a gente conhece através da ayahuasca. Hoje eu vou falar com vocês vou contar minhas experiências através da meditação e através da projeção astral que eu tenho desde criança, que por mais que eu até mencionei, depois a gente fala sobre isso, eu não vou me interromper que é tanta informação, mas vamos lá. A gente começa a falar e vai lembrando, né? E quer É. falar, mas vou tentar seguir uma linha de raciocínio aqui. Teve uma experiência que foi através da meditação que foi muito importante, porque foi ela, assim, que foi a virada para eu começar a expor as minhas experiências. E foi a partir dela que eu decidi não guardar só para mim algumas informações e expor, né, tanto para você, para quem quisesse ouvir. E foi a partir daí que eu criei o meu canal no YouTube também, para quem quiser me acompanhar, que é o canal Ponto Acessos. Como? Como é o nome? Canal.acessos, porque Aham. eu narro as experiências dos meus acessos Certo. extrafísicos através de meditação e de projeção astral. Inclusive, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para o seu canal para quem quiser lá conhecer. Gratidão. É um canal recente, ainda estou gravando mais áudio, né? Vocês não vão me ver no canal, mas já tem muita informação ali, até porque muitas experiências eu consigo gravar logo na sequência. Então, a voz já está frequenciada. É legal, É, né? Porque o áudio ele está dentro da frequência da é. experiência. Uhum. Então, se você me ouvir lá e ouvir aqui, você vai notar a diferença, né? Até a Aham. riqueza de mais informações, mais detalhes e a mudança da voz até no Uhum. narrar, né? Verdade. E essa experiência, através da meditação, foi o que fez essa virada de chave para compartilhar. Então, foi assim. Se em alguns momentos eu fechar os olhos, não ligue, porque às vezes eu gosto de ir lembrando e fechando os É, olhos tem que para fechar os me olhos para lembrar, conectar. né? É verdade. Não, é que eu me conecto mais fácil, né? Não tem as distrações do Uhum. campo, então a gente vai falando. Foi um momento que eu pensei, nossa, hoje eu sentia muito, assim, em meditar. Fazia alguns dias que eu não meditava. E eu sentia muito forte essa necessidade. E eu estava muito tranquila, assim, aquele dia eu não tinha ido trabalhar. Aí eu sentei no meu sofá, assim, e parei. Eu pensei, bom, agora eu vou respirar fundo e iniciar a minha meditação. Só que foi muito rápido, foi eu começar aquela respiração profunda e já começou a abrir várias imagens para mim no campo.
Eu até pensei, nossa, parece que como se tivesse um chamado, tivesse tudo pronto ali, né? Os mentores falando, Vanessa, venha que eu preciso falar com você, quero te mostrar alguma coisa, porque foi muito rápido e não é comum, né? Ser tão rápido assim, por isso que eu falo que foi uma experiência especial para mim. Uhum. E quando abriu o campo, eu vi todos aqueles fragmentos que eu falo, que eu chamo de micro, que são frequências de cores, átomos, moléculas, elétrons, tudo que hoje eu denomino dessa forma por conta da física quântica, mas é o micro. A gente sabe que tem um macro, né, quando existe a energia condensada, e o micro quando está tudo espalhado no campo, quando você se aproxima, como se fosse um zoom que você dá. Uhum. E, inclusive, são imagens que eu várias vezes, até quando criança, eu vi em sonho, só que em sonho eu me assustava, né, nas projeções astrais, quando eu era mais nova. Hoje me acostumei, acho que agora já, de Uhum. certa forma, em muitos momentos, me abre o campo dessa forma. Eu me acostumei, mas eu ainda sou questionadora. Eu falei, nossa, às vezes é mais fácil para entender e usar como referência, ver imagens, ver como mais distante, não ver tão aproximado, tão envolvida no campo. E eu lembro que quando abriu esse campo, eu pensei em Jesus, assim, falei, nossa, Jesus, você que esteve aqui na Terra, que ajudou tanta gente, viu com tanta maestria, com certeza você tinha uma expansão da consciência enorme, né, o Uhum. tempo inteiro. E provavelmente você via também esse campo, você via o macro e via o micro, porque, né, Jesus deveria ter uma expansão enorme de consciência. Eu falei, Jesus, como que você fez para se acostumar tão rápido e para trabalhar com esse campo e entender o que significa cada coisa que está aqui, cada processo de energia, cada fio de energia, o que se constitui tudo que está aqui. E foi um pensamento que me veio. E no pensar isso, eu comecei a expandir. Então eu fui me sentindo mais leve e crescendo, né? Porque a aura vai expandindo, nossa energia vai expandindo. E ao mesmo tempo que eu ia crescendo, eu sentia como se fosse expandindo para cima também, porque era como se fosse abrindo aqui um feixe de energias. E eu via cada vez mais o meu corpo, sentia, não via, eu sentia o meu corpo físico cada vez mais ali sentadinha e eu distante dele. Uhum. Então, era como a minha própria consciência ali, meu espírito, cada um pode chamar de uma forma, abrindo, se expandindo, ficando mais longe do meu corpo. E quanto mais eu expandia, mais abria as informações e mais clareza eu tinha de tudo, de tudo. E assim, era uma clareza que era tudo muito óbvio, sabe? Porque hoje, quando a gente está aqui, aterrado nessa dimensão, às vezes a gente tem dificuldade de entender uma coisa ou outra, usar de analogia, mas ali, mesmo que eu visse coisas que não tem como usar, não tem nem como fazer analogia aqui, ali eu entendi o que era, sabe? Era como se eu entendesse cada molécula, cada energia, cada ponto que estivesse ali. Uhum. E eu comecei a entender que eu estava na minha consciência maior. Então eu fui expandindo e chegou num ponto em que eu estava como observadora de toda uma fonte de energia que crescia, que eu faço até uma analogia a um funil, né, que vai crescendo. E quanto mais eu subia, mais clareza eu tinha e mais conhecimento eu tinha. Era como se tudo que eu já aprendi, que eu já vivenciei nessa dimensão, em outras dimensões, nessa vida, em outras, estava tudo ali. E estava tudo ao mesmo tempo conectado, mas como eu estava como observadora, eu via, imagine como essas redes neurais que a gente vê em foto, assim, do sistema nervoso, sabe? Uhum. Eu fiquei como observadora, vendo tudo aquilo pequenininho, mas sabendo exatamente onde estava cada coisa, sentindo, o sentir era mais forte do que era só o sentir ali, você sabia, entendia através do sentir, outros sentidos, não é só os 5 sentidos que nós temos, né? É uma abertura
diferente. E eu sabia exatamente o que era, e todas as probabilidades de manifestação minha como Vanessa estavam ali, sabe? E era como, eu já era tudo. Toda a informação, todo o conhecimento já estava ali. Aí eu entendi pela primeira vez na prática o que dizem, você já é. Sabe, você já ouviu essa frase? Você Sim. já é, né? Você não precisa ser, você já é. E naquele momento eu senti isso na prática. Porque até então a gente acredita no que o outro fala, né? Mas quando a gente sente, a gente sabe o que é. E eu sabia exatamente o que é que tanta gente fala, né? Tantos estudiosos, né? Você já é. E naquele momento, realmente, eu já era tudo, todas as probabilidades. A gente faz a analogia que chama de multiversos, né? É como se tivesse tudo ali. Imagine, também falo da analogia da rede neural, para vocês irem criando visualização. Mas é igual quando está num avião, né? Que você vai subindo num avião, o avião decola, sobe e a cidade vai ficando cada vez pequenininha. É tudo um ponto de vista, né? Sim. A cidade em si, você lá de cima, ela está pequena, mas por conta da tua percepção naquele momento. E ali eu via tudo pequenininho, tudo junto e tudo unido dentro da minha energia. Então era minha energia, né? Que alguns chamam da nossa assinatura quântica, era ali. Alguns falam da nossa mônada, né? Então, assim, era a grande biblioteca, estava tudo ali. E aquele momento foi, assim, maravilhoso. Eu lembro que eu entendi tudo e aquela clareza de informação me permitia também sentir a possibilidade de criar. Era como se fosse fácil, naquela frequência, e lembrando de tudo aquilo, eu criar minha manifestação aqui na Terra. E o que, claro, aqui a gente, quando volta, é difícil, mas ali era muito fácil, porque toda a informação já estava. E eu comecei a pensar na minha saúde, a criar a minha saúde no campo, e tudo ia se criando. Só pude pensar na saúde, a gente sempre pensa, né, como na terra, né, como quero, não, primeiro a minha saúde, quero estar bem, né? Aí, em determinado momento, sentindo o meu corpo físico sentado no sofá, até uma observação que eu faço, é que quando eu estava lá distante, a minha energia expandida, e eu senti o meu corpo no sofá, sentado, eu sentia o meu corpo como se fosse uma inteligência artificial. Porque, assim, nosso corpo é um sistema inteligente. Isso a gente não tem nem como questionar, né? Por isso que a gente fala até como uma inteligência artificial, porque ele, mesmo com a minha consciência distante, ele tem uma programação que funciona no automático. E, de certa forma, é a roupagem que a gente utiliza para se manifestar aqui na Terra. E isso também ficou muito claro para mim naquele momento. Sentindo isso, sabe? Aí, quando eu comecei a pensar no meu corpo físico, eu comecei a voltar. E quando eu voltava, então aquela energia grandiosa que subia, ela ia reduzindo. Por isso que eu uso a analogia de um funil. Ela ia reduzindo e ia afunilando, até chegar no corpo físico. E eu percebia, como foi devagar esse processo, eu percebia que quanto mais eu retornava, mais eu esquecia de tudo que eu tinha acessado. E então, aquelas informações estavam disponíveis naquela expansão da consciência, na consciência maior, naquela frequência. A frequência aqui da Terra, quando a gente retorna, ela não possibilita todo esse acesso, ele afunila. E a energia é reduzindo assim, é como se fosse estrangulando, sabe? Então, quando a gente fala assim que não lembra, que não sabe quem a gente é como se não coubesse mesmo nessa manifestação aqui da Terra, toda aquela informação que a gente acessa em consciência maior. E me veio muito forte, né, que quando você quer decidir, quando você quer saber, quando você quer criar, acesse a tua consciência maior. Você se manifesta como Vanessa, mas você não é só Vanessa. Você já é tudo o que você queira ser. Todas as probabilidades já estão ali. E eu até recriei, tentei, né, na inteligência artificial da imagem, criar a imagem de um funil energético que eu imprimi aqui, só que ele está em preto e branco, mas só para ter uma ideia, né, da dimensão da energia. E quando a gente vai descendo, olha como fica estreito.
E algo muito interessante também é que esse estreito é como se não tivesse fim. Então, quanto mais, por exemplo, desci para o corpo físico, aqui a densidade é maior. Então, aqui frequências negativas atuam. E era como se, quanto mais eu me conectasse a distrações e a frequências que eram contrárias a Deus, à luz, ao amor, mais afunilava essa fonte de energia onde estavam todas as informações e todo o conhecimento. Então, me veio muito forte que quando você quer decidir, criar e saber e atuar através da intuição, o que você precisa fazer? Você precisa se conectar com frequências elevadas para começar a subir essa fonte de energia como se fosse um funil. Então, qual que é o caminho para chegar lá? É a tua frequência no hoje, é o que você está vibrando no hoje, é o que você está sentindo. Porque o que você sente reflete na tua vibração do hoje. O que você sente tem a ver com o que você pensa também. Então, como estão seus pensamentos? O que você está pensando o pensamento resulta na tua emoção, que vai resultar na tua vibração, que é a tua frequência. E a tua frequência é que vai te colocar no caminho. Para você acessar esse caminho maior, da tua consciência maior, você precisa elevar a sua frequência. Você precisa sentir coisas positivas. Tudo que está inserido na frequência do amor. O que está inserido na frequência do amor? A alegria, a paz, a sabedoria, todo o sentimento de bem-estar, a criação, tudo. Eu até devia ter anotado até tudo que insere no amor, mas tudo que é bom, tudo A que confiança, faz né? bem, a confiança, tudo isso é positivo. Tudo que é positivo te coloca dentro da frequência do amor, que é a frequência divina, que é a A frequência de Deus. compaixão, né? A A conexão com os outros. compaixão, a conexão, né? A caridade não a caridade do automatismo, a caridade que te faz sentir bem, aquela caridade de coração que te leva que te coloca na empatia do outro. Isso. Tudo isso e mais um pouco te coloca nessa frequência de luz e te permite acessar a sua consciência maior. E todo mundo pode acessar a sua consciência maior. Isso ficou muito claro, porque todo mundo é consciência. Não é um dom, todo mundo pode. Só que a falta de conhecimento impede que a gente trabalhe, exercite isso. E sem querer, a gente se perde nas frequências do meio, nas frequências das pessoas que estão ao nosso redor, nos problemas. E não precisa nem de muito para a gente se perder. Você liga a TV, o que mais vende são informações negativas, né? E sem querer a gente se conecta por compaixão, às vezes a uma informação negativa, uma notícia, e já baixa a nossa frequência, a nossa vibração. Então, a gente sempre está ali no estreito do funil. Mas perceba, Paulo, que por você mesmo, quando você fica mais intuitivo, não é quando você está se sentindo bem, quando está num estado de paz, dentro de qualquer dessas emoções da frequência do amor. Exato. Por exemplo, se eu sentir o medo, né? Eu me paraliso, né? Eu não consigo mais fazer nada, né? Se eu penso negativo acerca de mim mesmo, eu mato a possibilidade de uma criatividade, de um insight, né? Eu me fecho ali. Então, essa vibração negativa, né? Que vem com o medo, a insegurança, ou uma baixa autoestima, uma série de situações que limitam, né, você, enquanto os outros sentimentos que você citou nos liberta, amplia a nossa... Nos liberta, E funciona como um imã, né? Porque quando você está bem e está sentindo tudo que é positivo, se você potencializa isso e consegue manter essa sensação, essas emoções, potencializa, você atrai mais coisa boa. Né? Sua aura ilumina. Nós temos um magnetismo enorme, nós atraímos o que vibramos. Então, quando a gente está nessas frequências de luz e consegue sustentar ela, eu sei que não é fácil aqui na Terra sustentar, mas quando a gente consegue, a gente atrai mais de tudo que é positivo. E se a gente pensar assim no lado luz e o lado sombra, né? O Deus
e a outra fonte ali, a outra energia contrária. A gente pode colocar Deus como amor, que se manifesta em tudo, e a outra energia escura, digamos assim, como dentro da energia do medo. Porque o que é mais forte no campo é a energia do medo. É como se todas essas energias que nos aprisionassem estivessem dentro do medo. A tristeza, se fosse subenergias, né? Então, isso pelo que a minha percepção, tá? Colocando em palavras a minha percepção, porque era como se houvesse duas formas grandes de energia, e uma delas eu pude denominar medo, que é ao contrário. E tudo isso que nos coloca para baixo está inserido nessa energia. Porque se você pensar, a tristeza não nos limita, mas o medo sim. A tristeza faz a gente ficar com medo de agir, medo de ajudar, medo de pensar, medo de ser, medo de falar, e limita. Então o medo limita. Elas levam ao medo. E então ele é contrário da luz, porque tudo que está vinculado à luz, ao amor, nos amplia, nos possibilita intuir informações do campo, criar, né? Atrair tudo que é positivo para a nossa vida fluir. E quanto mais flui, mais coisas boas aparecem. No contrário, quanto mais a gente está para baixo, mais coisa errada dá, né? Desde você tropeçar no meio do caminho, você derrubar café quente na roupa, parece que tudo vai dando errado, né? Reunião que atrasa, não é assim? Então, tem legal dia, né? Tem dia que dizem assim, a gente começa com o pé esquerdo, né? Ou com o pé direito, e não reflete sobre isso, né? Pensa que é um acaso, é um azar, hoje eu tô com azar, hoje eu tô com sorte. Mas na verdade, quando a pessoa se conscientiza dessa realidade, dessa verdade, né? Aí ela passa a entender como as coisas funcionam e não fica à mercê das energias, à mercê das vibrações. Você passa a produzir, a vigiar a sua mente, a vigiar o seu corpo, a vigiar tudo que é você, né? Para evitar que esses ataques. Exatamente. Exatamente. Então, é uma boa observação, né? Um exercício diário. Está tudo dando errado na minha vida? Qual energia que eu estou vibrando? Para saber a frequência que eu estou. Eu não estou na frequência do amor. Estou na frequência contrária. Então, por que eu estou vibrando isso? Aí você pensa, é porque eu estou sentindo tal coisa. Mas por que eu estou sentindo nisso? Onde estão meus pensamentos? Porque as nossas emoções são alimentadas pelo nosso pensamento. Você pode perceber, comece a pensar. Tem um exercício bacana, depois vou até te falar. Você pode colocar uma pessoa do teu lado, diga para ela ficar te xingando. Veja a energia que ela emana, sinta. Sim. Agora fala para ela ficar te elogiando, falando coisas boas. Sinta a energia que ela emana. É notório, não precisa ser sensitivo para na hora você sentir a energia das palavras. E tudo inicia através do pensamento. Depois você coloca, porque não adianta você falar assim, mas eu não falo nada de ruim. Não, mas você pensa, não precisa falar. A energia está no pensar mesmo. A pessoa pode estar do teu lado e não falar, ficar quietinha pensando, e você vai saber exatamente se ela está pensando coisa boa ou ruim, né? Então, exatamente. É muito importante esse exercício até para a gente se policiar. A inveja, né? A inveja é um pensamento negativo. Aquele espírito de concorrência, né? Que acontece muito no trabalho hoje em dia, né? Nas disputas. Um querendo passar o outro para trás para poder aparecer mais e ter mais melhor posição no trabalho, melhor remuneração. E isso aí é uma vibração muito negativa também, né? Muito negativa. Termina a pessoa colhendo o contrário do que gostaria, né? Exatamente, porque te coloca no oposto do amor. Tudo isso te coloca no oposto da energia do amor. Aí as coisas não vão dar certo na vida. A gente busca... Até a saúde fica prejudicada. A gente busca paz, a gente busca o bem-estar, busca as coisas, conseguir as coisas que a gente gosta. Então, muitas vezes, você usa meios para isso que são justamente errados, né? Errôneos. É o caminho errado, É o caminho. E aí você colhe o fruto negativo. Inclusive, você pode até prever, observando a atitude de algumas pessoas, né? Digamos, pessoas que se destacam na mídia
políticos, artistas, hoje em dia influencers, né? Aí você pode prever o que vai acontecer com aquela pessoa pela forma como ela age com os Uhum. outros, aquele que ela emana, né? Aquilo que é Uhum. as ferramentas que ela usa para conseguir as coisas que ela quer. Você Isso. já prevê, isso aí não vai dar certo, essa pessoa não vai Uhum. terminar bem. Muitas vezes você consegue, se a pessoa não muda dessa frequência, você sabe exatamente onde é que vai dar aquilo, né? Não só com você, como com os outros Exatamente. também. Isso. Porque é um imã, né? Uhum. Provavelmente você pode ver a saúde da pessoa. Como é que está a saúde? Porque num determinado momento pode funcionar financeiramente, porque dinheiro é energia. Pode É. funcionar. Ela criou um propósito, uma programação, e está chegando no caminho errado, mas está capengando e não Uhum. está fluindo, está capengando e está indo. E a saúde está prejudicada, porque essas pessoas não estão radiantes, não estão bem de saúde. E no olhar a gente percebe até, né? Aquele olhar Uhum. de preocupação, aquela angústia, né? Sabe quando você fica perto da pessoa, dá até uma angústia, se sente a Uhum. angústia da pessoa, né? Exato. Então, todas essas informações até são muito importantes, porque o quanto é importante a gente ter esse conhecimento e tudo bem, eu senti, mas isso que eu senti é tanto falado por tantas pessoas, Uhum. né? Então, se a gente não sabe através do sentir, vamos acreditar, confiar. Porque se a gente confiar que é assim que funciona, a gente começa já a colocar esse exercício no dia a dia. E a gente já Uhum. vai sentindo a diferença. E aí já vai chegando no caminho da luz e subindo aquela fonte de energia para expandir. Uhum. Só começa assim acreditando, fazendo essa observação diária, esse policiamento, ancorando essas energias positivas e sentindo de verdade, que possibilita você subir para ter essas intuições. E aí é uma coisa que é muito interessante, porque muitas pessoas às vezes querem ver também, né? Querem sentir e querem ver e não consegue, né? E fala, não, mas eu tô tão feliz, mas eu começo a meditar e não sinto nada. Eu vou dormir e não tenho projeção astral. Eu às vezes tenho até um sonho ruim. E aí é até legal, porque isso me veio até com um bloco de informação nesse momento da primeira experiência que eu estou narrando, porque é muito importante a gente entender que também há energias nos nossos bastidores. Que às vezes a gente acha que está vibrando só na luz, que não tem nada de energia densa dentro da gente, mas tem, né? E o próprio medo do desconhecido é a mais comum, porque às vezes a pessoa quer ter experiência extrafísica, quer sentir, quer ouvir os mentores, mas quando a gente vai rastreando lá no fundo, a pessoa tem medo do desconhecido, medo do que vai ouvir, medo do que vai ver, medo de não saber o que fazer, Uhum. né? E isso bloqueia, É. assim como eu me bloqueei. Porque eu Uhum. quis e porque eu fiquei com medo quando era adolescente, né? Eu própria não queria mais sentir e ver. O medo, essa energia, ela bloqueia e É. bloqueia esses acessos Inclusive, também. assim, a pessoa, você disse que rezou, né, para que aquilo não acontecesse É, mais, e foi atendida na oração, porque parou de fato. Mas, na é, verdade, né, não é, é que Deus estivesse lá do outro lado e escutou sua oração e disse, eu acho que eu é. vou atender. Plim, e Isso, você parou é. de. Não é bem assim. Não, É naquela época eu resultado da sua. Você pensava isso, né? é uma decisão, é uma programação que eu fiz. E o medo também, a frequência que eu me coloquei. Quando a Só que na pessoa época eu achava que era minha oração, né? Quando a Na época pessoa começa a orar para parar uma determinada manifestação, ela está se fechando para aquilo porque ele está sentindo medo, porque está se sentindo mal com o resultado daquilo, o que é que as isso, pessoas vão falar. Então, você começa a produzir uma energia negativa que isso. bloqueia. Já Você mesmo bloqueia. produz aquilo, não é que Exatamente. um anjinho ouviu e fez plim e Não, você isso passou. é o que eu tinha, né? Na época, porque eu não tinha esse entendimento que hoje eu tenho. É. Mas é isso mesmo, porque a frequência que você se coloca e a tua decisão, é o poder da nossa decisão também. A gente decide no campo das energias, não, eu não quero mais. E quando você não quer, você se fecha. Uhum.
E às vezes a gente decide que quer, mas no fundo a gente tem medo. Só que tudo depende da energia que a gente emana. Então, estamos na frequência do medo, a gente não vai conseguir acessar toda essa luz, e se tiver algum acesso, ainda pode acessar energias mais densas. Esta é a parte 1. Assista também às partes 2 e 3.